Olá pessoal, tudo bem? Essa aula a gente vai falar então sobre as características dos controles MIDI. Esses controles MIDI, eles aparecem na nossa toolbar exatamente nessa área aqui, né? Eu posso ativar ou desativar eles através desse comandinho aqui, MIDI Controls, né? Então se eu clicar em MIDI Controls ele some, se eu colocar em MIDI Controls ele aparece. Bom, essas janelinhas aqui, elas têm esses 4 ícones embaixo e depois esse visor aqui de cima. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse primeiro ícone aqui, que ele é chamado de Wait for Note, né? O Wait for Note ele é usado principalmente quando a gente está com algum tipo de fluxo de gravação em MIDI, né? Significa que quando eu for gravar alguma coisa em MIDI, se eu tiver este botão clicado, o que vai acontecer é que o Pro Tools ele vai ficar esperando uma nota MIDI ser pressionada para que ele comece a fazer a gravação. Então isso é muito prático porque quando eu falo de uma nota MIDI na verdade é um evento MIDI. Esse evento MIDI pode ser, por exemplo, um pedal foot switch, né? Então eu posso deixar armado a gravação e aí eu posso me posicionar e a hora que eu clico no foot switch o Pro Tools começa a gravar. No meu setup aqui eu tenho um teclado MIDI que está conectado ao Pro Tools, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, né? Então se eu tiver com esse botão desclicado, se eu por exemplo for gravar um canal MIDI, eu coloquei para gravar, eu estou com um click track aqui, então vai aparecer um metrônomo. Se eu simplesmente colocar para gravar, ele sai gravando, né? Então ele começa a gravar aqui. Eu vou solar esse canal para a gente não ter que ouvir o resto das coisas gravadas. Mas assim que eu coloquei para gravar o Pro Tools, ele saiu gravando a informação MIDI. Se eu clicar com esse botão aqui, Wait for Note, a hora que eu colocar para gravar, ele vai soltar esse metrônomo, né? Eu vou ouvir o metrônomo o tempo, mas ele colocou essa mensagem aqui, ó, Waiting for MIDI. Então, enquanto não tiver um evento MIDI acontecendo no Pro Tools, a gravação fica parada. Eu vou apertar uma tecla aqui do meu teclado e assim que eu apertar essa tecla, ele vai começar a gravar. Então, ó, vou apertar. Pronto. Assim que eu apertei, ele começou a soltar a gravação. E agora eu posso começar a gravar. Certo? O próximo botão que tem aqui do lado é o botão de metrônomo, né? Esse botão de metrônomo ele é exatamente usado para eu poder ouvir ou não o metrônomo. Então, se eu estiver dando play em alguma coisa, eu estou ouvindo o metrônomo. Se eu clicar esse botão aqui, eu vou dar play de novo e o metrônomo não vai aparecer. Então eu literalmente ligo ou desligo o metrônomo com esse botãozinho do metrônomo. Esse botão só vai funcionar se eu tiver um click track. Se eu não tiver um click track, esse botão não serve para absolutamente nada. O terceiro botão aqui é um botão bem interessante, também usado em fluxo de gravação para MIDI, e ele chama MIDI Merge, né? Qual a ideia disso? O merge é você fundir, né? Você juntar coisas. Então, quando eu não tenho esse botão ligado, o meu fluxo tradicional da gravação em MIDI aqui eu gravo alguma coisa. Se eu voltar e gravar alguma coisa de novo por cima, eu vou apagar o que já foi gravado e vou gravar essa coisa nova. Então, eu vou soltar aqui, eu vou gravar alguma coisinha aqui para vocês verem. Então, se eu simplesmente voltar essa gravação para o começo e eu começar a gravar novamente, se eu não gravar nada, ele começa a apagar as coisas anteriores e eu posso gravar coisas novas agora no lugar, certo? Agora, se eu tiver com aquele botão MIDI Merge ligado, o que vai acontecer é que eu vou preservar essa gravação e vou gravar coisas por cima. E isso só funciona com eventos MIDI, isso não funciona com áudio. Então eu consegui gravar outras coisas, mais notas e aproveitar aquilo. Então, no caso de fazer um looping de bateria, por exemplo, isso é extremamente prático, né? O MIDI Merge. Então é para isso que esse botão aqui ele serve.
O próximo botão aqui é o botão do Conductor Track, né? E a ideia é a seguinte: o Pro Tools ele pode trabalhar com o mapa de tempo de duas maneiras. Eu tenho um mapa manual de tempo e o mapa manual de tempo é quando eu simplesmente não clico nesse Conductor Track, né? Então eu tenho um único tempo que rege toda a minha sessão, ou seja, o tempo está aqui em 120, então ele vai ser 120 por toda a sessão. Então se eu soltar o metrônomo, ele está tocando 120, se eu quiser mudar o tempo da música, eu simplesmente clico em cima do 120 e coloco, por exemplo, 80, digito 80, dou Enter. Vocês perceberam que mudou a relação das notas MIDI que estavam previamente gravadas, mas não mudou nada do áudio, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas o fato é que se eu tocar agora o metrônomo, ele está mais lento, né? Agora, para que serve esse botão, né? Quando eu clicar esse botão aqui, o que vai acontecer é que eu posso criar um mapa de tempo. Então, por exemplo, no meu compasso 1 eu vou estar com o tempo 120, mas no meu compasso 13 eu posso ter uma mudança para 80. E depois no compasso 21 eu mudo de novo para 110. Então eu posso criar esse mapa de tempo e o Pro Tools ele vai repetir esse mapa de tempo criado uma vez que eu esteja com o botão do Conductor Track apertado. Depois a gente tem essas informações aqui, né? O primeiro aqui de cima ele é chamado de count off, né? E aí ele tem do lado dele esse two bars, dois compassos, né? Então do jeito que ele está desligado. Se eu clicar nele, ele vai ligar, né? E o que serve esse count off? Significa que quando eu for fazer algum tipo de gravação, o Pro Tools vai primeiro tocar dois compassos antes de começar a gravar. Então eu coloquei de novo para gravar aqui o meu, né? Se eu tiver com o count off desligado e colocar para gravar o Pro Tools, percebam que ele começa já a gravar o MIDI, né? Assim que eu solto para poder fazer a gravação, certo? Agora, se eu tiver o count off ligado, ele vai tocar dois compassos de metrônomo primeiro e depois é que ele vai começar a gravar. Então eu vou apertar o REC agora. Ele está tocando dois compassos, segundo compasso, agora ele começa a gravar, né? Então é uma maneira de você ter uma pré-contagem antes de começar a fazer uma gravação. Depois o botão meter, se você quiser alterar, né, alguma coisa nessa contagem ou mesmo nas informações do metrônomo, se você clicar duas vezes ou no ícone do metrônomo ou onde tem está esse two bars, né, você abre esse Click Count Options, né, que também pode ser acessado via Setup, Click Count Off, né? E aí eu tenho, né, o meu metrônomo, eu quero que ele toque during play e record, né, durante o tocar e gravar, só durante a gravação ou só durante o count off. Também eu posso fazer uma contagem e solto para gravar, mas não tem um clique necessariamente. Aqui também, se eu estiver usando instrumentos externos, eu posso, como minha fonte de clique, eu posso acertar aqui. E o meu count off também. Eu posso fazer o count off only during record, ou seja, somente durante a gravação. E aqui eu ajusto quantos compassos eu quero. Eu quero dois compassos, um compasso, quatro compassos. E se eu desclicar isso daqui, quando eu der play, ele também vai fazer o count off. Depois ele vai começar a tocar a timeline, tá? O botão meter, ele vai justamente colocar qual é a fórmula de compasso. Então se eu clicar duas vezes em cima dele, ele vai aparecer esse meter change aqui. E aí eu posso dizer, né, se eu quero uma fórmula de compasso 4x4, 2x4, 2x8, 4x8, enfim, qual é o tipo de fórmula de compasso que eu quero. E aqui também, essa notinha musical é onde eu escolho qual vai ser a minha nota base do metrônomo, né? Então, normalmente a gente escolhe a semínima como base, mas eu posso escolher outras notas, como a mínima, como a colcheia, a semicolcheia ou mesmo a semibreve. E a última coisa que a gente vai falar dessa aula é que a gente tem a gente tem um menu chamado Tooltips, né?
Então, quando eu coloco o mouse por cima de alguma coisa e eu espero um pouquinho, ele aparece essa parte amarelinha, que no caso aqui está escrito Grabber Tool Time, e esse aqui está o Selector Tool. Bom, eu posso desligar ou ligar esses eventos, né? Então eu posso clicar em Setup, venho em Preferences, e aí logo no tab Display eu tenho Tooltips, Functions and Details, né? O Functions ele vai mostrar quais são as funções básicas dos itens, e detalhes, Details, vai mostrar o nome completo ou o nome abreviado do item, né? Então isso vai variar para cada botão do Pro Tools, mas eu posso habilitar isso ou desabilitar isso do jeito que eu quiser. Então a gente se vê agora na próxima aula.